Boa noite, boa noite. Fala Murilo, boa noite. Tudo bem, professor? Tudo certo? Graças a Deus, tudo bem por aí? Tá tudo direitinho, tá me escutando bem? Eu tô, Murilo. Parece que tá travando um pouquinho o seu vídeo, mas tá tudo tranquilo aqui, Tá cara. tudo direitinho, né? Então tá. Deixa eu só. O pessoal tá entrando aqui, já temos 12 pessoas na sala, então o pessoal tá entrando aos pouquinhos. É, Tranquilo. Vou fazer uma breve introdução aqui, professor. Primeiro, te agradecer, né? Porque dentro da sua agenda aí, o senhor conseguir disponibilidade, né, para poder atender a gente e nos dá a honra, né, de te receber ainda que virtualmente aqui no Instagram da nossa OAB aqui, da nossa subseção de campus, para falar um pouco aí de direito previdenciário, dividir um pouco do seu conhecimento, né, com a gente. Então eu te agradeço em nome do presidente aqui da nossa subseção e, e é isso, agradecer bastante mesmo. Dar boa noite, né? Também para você que está aqui comigo e para quem está assistindo aqui a nossa live. E vou falar um pouquinho do senhor, né? Para o pessoal também, pode ser que tenha gente que não te conheça, né? Eu acho difícil, né? Porque o senhor é conhecido demais. Imagina, é legal também que você se apresente, porque olha que bacana, né? Acaba rolando uma troca. O pessoal do meu perfil também acaba acessando a live, né? O pessoal que já me segue por aqui. Então é legal Sim, também sim, que sim. você se apresente para o meu pessoal te conhecer e passar a Tá seguir bom. a Então tá. subseção da UAB de Campos. Com certeza. Deixa eu falar primeiro do senhor, né? Que o senhor é estrela hoje aqui. Imagina. Então aqui a gente está recebendo o professor Rodrigo Sodeiro. Ele é especialista em direito previdenciário, direito do trabalho, coordenador de pós-graduação no IEPREV, várias outras pós-graduações, cursos. E eu já acompanho o professor Rodrigo Sodeiro há um tempo no Instagram, já fiz vários cursos dele também. E aí eu acabei me tornando um fã dele, né? E o professor também é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, né? Então surgiu a ideia de te convidar para poder falar um pouquinho de jurisprudência, né? Dos tribunais superiores, especialmente STJ e STF, até porque os tribunais têm julgado bastante, têm trazido bastante resolução, né? Em relação a vários temas de repercussão geral e também de recurso repetitivo. Então, antes de passar a palavra ao senhor, como você me autorizou, né, de me apresentar, eu sou Murilo Marim, sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB 12ª Subseção Campos dos Goytacazes. Também tenho minha formação de Direito Previdenciário na Pontifícia Universidade Católica de Minas. Sou professor de pós-graduação em Direito Previdenciário aqui na minha cidade. E basicamente isso. E eu não vou enrolar mais. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo, o professor Rodrigo, que vai trabalhar aqui alguns temas recentes aí que STF e STJ definiram na jurisprudência. Professor, a palavra é Ó, toda sua, o senhor é estrela, sou todo ouvidos. imagina, cara, imagina. Primeiro, Murilo, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de verdade. Também de saber que você me acompanha, que gosta das minhas aulas e tal. Pô, Espero que nem seja falo, é muito bom. verdade. Não, é verdade, é verdade. Senão eu não teria convidado o senhor, né? É brincadeira, é brincadeira. Só para a gente descontrair aqui no Não, começo, claro, claro, no claro. começo do nosso bate-papo. É muito importante a gente hoje conversar com os advogados sobre o direito previdenciário nos tribunais superiores, né? E nós sabemos que na prática isso acontece com os julgamentos dos temas repetitivos pelo STJ, dos temas de repercussão geral pelo STF, né? Alguns chamam esses recursos genericamente de recursos repetitivos, né? Sejam os Sim, sim. repetitivos de fato no STJ e também os temas de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Mas aqui vamos fazer essa distinção, afinal, quando tratamos no dia a dia, acabamos falando, né? Os temas repetitivos do STJ e os temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
especialmente a partir do CPC de 2015, onde os julgamentos, né, as decisões proferidas pelos tribunais superiores ganham muita relevância com essa ideia do common law, do sistema de precedentes, né, que ganha espaço no nosso ordenamento jurídico. A advocacia não pode deixar de conhecer os precedentes a respeito daquela matéria que ela se debruça, né, que ela escolhe trabalhar. Não tem outro caminho hoje que não seja a atualização diária sobre o que os tribunais estão decidindo, né? Além do STJ e do STF, vale dizer, Murilo, que quanto ao direito previdenciário ainda importa bastante as decisões proferidas pela TNU, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, né? Porque muitas das ações que nós ajuizamos acabam sendo distribuídas no Juizado Especial Federal. No juizado, exatamente. E a TNU, ela, né, tem julgados importantes que são paradigmas para os juízes, para as turmas recursais dos GEFs, turmas regionais de uniformização, para o julgamento das matérias, né? Então fica aqui o convite também para que estudem as decisões proferidas pela TNU em série de representativos de controvérsia. Além disso ainda, Murilo, vale falar das decisões proferidas pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça no âmbito dos incidentes de resolução de demanda civil, né? Os IRDRs, que são também muito importantes. Mas hoje... a gente teve um muito famoso, né, do TRF4, que em relação à EPI, né, que agora está em discussão no STJ. Então tem todas essas... Sim, o IRDR número 15, se eu não me engano, é esse que vocês referem. Isso. É muito importante mesmo. Mas hoje, né, nós resolvemos delimitar o bate-papo, né? Igual o trabalho de conclusão de curso, né, Murilo? Tem que delimitar o tema, senão não vai, né? O professor não aprova, né? Aqui a gente tem 1 hora mais ou menos para conversar. Então, vamos falar sobre os principais recursos repetitivos julgados pelo STJ mais recentemente e também aqueles de repercussão geral. Até vamos falar de um que o Supremo ainda não julgou. Vamos começar por ele? Bora falar de revisão da vida toda? Vida toda, isso aí. Nós. Polêmico, esse é polêmico. Esse é polêmico, cara. Sabe que quando a revisão da vida toda surgiu lá atrás, a gente discutindo na sala de aula ainda, eu não dei muita importância para ela no começo. Até que um dia depois daquele bate-papo entre professores, eu não me recordo exatamente, na aula, eu fui estudar os fundamentos e falei, caramba, aqui tem realmente um espaço interessante para a gente discutir. Sim. E foi uma revisão que a gente apostou aqui a partir de então, logo no comecinho, quando ela surgiu no escritório. Então, qual é a ideia da revisão da vida toda, né? Antigamente, quando as pessoas se aposentavam, principalmente, né? A gente aqui não tem uma revisão que só envolve a aposentadoria, envolve muitos benefícios, né? Aqueles calculados com base no salário de benefício. Mas vamos dar o exemplo da aposentadoria. Antigamente, quando as pessoas se aposentavam, elas tinham como base de cálculo do benefício a média dos 36 últimos salários de contribuição, geralmente. E isso, muitas vezes, não correspondia ao aporte financeiro que, de fato, aquela pessoa fez para o sistema previdenciário ao longo da sua vida. Né? Porque só os últimos 3 anos, é isso, né? Os últimos 3 anos que acabavam sendo levados em consideração na hora do cálculo do benefício. Havia ainda a possibilidade, diante dessa lógica de cálculo, de a pessoa manipular de alguma maneira, né, essas últimas contribuições para ter uma base de cálculo interessante. Elevá-las, né? Exatamente isso. Né? É algo que era possível lá atrás. Então, o legislador se incomoda com essa situação e fala, bom, vamos mudar essa coisa aqui. Isso acontece com a Lei 9876 de 99. Você que já assistiu minhas aulas deve ter ouvido falar em
deve ter me ouvido falar em algum momento Com certeza. sobre isso que eu falo, que é uma escadinha, né? Lei 9876, 7 né? meses. Lei 9876 de 99. Tem alguém falando aqui, Plano Collor e Bresser não tem nada a ver com direito previdenciário, hein, meu povo? Então, hoje não vamos falar sobre isso. Hoje não. Hoje não. Mas essa é uma questão que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? Então, mas não é o previdenciário. Ainda aguarda julgamento. Bom, bora lá. Mas aí vem essa lei, a Lei 9876 de 99, e passa a dizer o seguinte, para os benefícios concedidos a partir da minha edição, agora, para as pessoas que ingressaram no sistema, ingressarem após a minha edição, nós vamos fazer o cálculo, via de regra, pela média dos 80% maiores salários de contribuição dessa pessoa, que ela tiver aí na vida toda dela daqui para frente, né? Para as pessoas que já tinham salários de contribuição antes de novembro de 99, que é a data de edição dessa lei, 29 de novembro de 99, é a data que ela foi publicada, vamos considerar a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 94. Então, veja, o que o artigo 3º da Lei 9876 de 99 faz, neste caso, é trazer uma regra de transição para aquelas pessoas que já estavam no sistema. Para vocês, a gente não vai levar em conta os 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo para o cálculo. Vamos considerar os 80% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 94. Então não é uma regra tão boa quanto a antiga, nem tão ruim quanto a nova. É uma regra de transição, né? Só que às vezes, Murilo, nós começamos a perceber isso. Os melhores salários de contribuição dos nossos clientes estão antes de julho de 1994. Exatamente. E aí nós começamos a questionar, olha, mas espera aí, e se os melhores salários estiverem antes de julho de 94? Eu não quero essa regra de transição que só leva em consideração os salários existentes a partir de julho de 94 para encontrar os 80% maiores. Eu quero todo o período contributivo, que é a regra permanente. E aí, dentro desse todo período contributivo, considerando, portanto, as contribuições anteriores a julho de 94, inclusive, a gente encontra os 80% maiores salários de contribuição. Em outras palavras, a regra de transição não pode ser impositiva. Se ela é pior do que a regra permanente, eu quero a regra permanente. É que é a regra do melhor benefício, né? Nada mais do que isso, né? Afinal, há o direito ao melhor benefício, o Supremo já decidiu a questão, inclusive, e tal, né? Exatamente. Bom, daí, cara, que essa tese ela vai ganhando relevância até que ela chega até o STJ. Aí, na hora que chegou no STJ, já deu aquele vucu-vucu na advocacia, né? Meu Deus do céu, agora o que vai acontecer? O STJ vai julgar, vai acabar meus processos, e agora... Bom, e o STJ, cara, julga o tema repetitivo 999, referente à revisão da vida toda, favoravelmente às pessoas que ingressaram com as ações e tinham, claro, né, vantagem neste cálculo. Não é uma revisão para todo mundo, é uma revisão para quem tem vantagem. Não basta só entrar, né? Por isso que é importante calcular antes, né, para poder saber se vai gerar benefício para o cliente ou não, né? Rapaz, precisa, viu? Precisa. Tem que calcular, não tem jeito. Não tem jeito. É igual a sua aposentação lá atrás, né? A gente viu muito advogado tomando susto depois que ganhava, né? E aí, lá na frente, o benefício novo não era mais vantajoso. Né? Não era mais vantajoso. Não é um problema. Então, na revisão da vida toda, é a mesma coisa, precisa calcular. Né? Bom, aí o STJ julga favoravelmente, aí passa aquele desespero, né? Aquele vucu-vucu da advogada. Você vai, putz, agora, né? Agora beleza, joia, ganhamos o INSS, pá! Recurso extraordinário. Ai, meu Deus, será que o Supremo vai admitir? E não dá, o Supremo admite o recurso para análise, né? Então o Supremo diz, olha, há repercussão geral dessa matéria, tem questão constitucional aqui envolvida, há uma possível discussão sobre violação direta à Constituição de fato, então vamos debater a tese aqui no STF. Aí, de novo,
sabe aquele barulhinho do desenho, faz ai, caramba, achei que eles tinham ganho. E agora o Supremo vai julgar. Bom, estava lá, o tema 1102 da repercussão geral, aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Até que esses dias atrás, o relator que vai se aposentar, o ministro Marco Aurélio, resolveu botar a coisa para funcionar, né? Botar o processo para julgamento no plenário virtual do Supremo. E foi uma montanha russa de emoções aqui, viu, Murilo? Eu fiquei acompanhando, era cada dia uma surpresa. Rapaz! Era um flash, né? Como é que é aquele negócio do flash? Cada piscada é um flash, né? Cada movimento era um flash, cada dia era um flash. Cara, o ministro Marco Aurélio votou favoravelmente à tese, e aí os votos começaram a sair, em princípio, votos positivos para a tese. Sim. Aí, de repente, surge o primeiro voto negativo do ministro Nunes Marques. E alguns ministros começam a acompanhar o ministro Nunes Marques, aí volta, né, aquele... aí vai dando uma desanimada. Sopra no saco, naquele nervoso, né? E aí, de repente, 5-5, a coisa fica empatada e falta tão somente o ministro Alexandre de Moraes para votar. E a gente conhece mais ou menos a posição do ministro Alexandre de Moraes. E aí, para mim já estava perdido. Tá perdida, né? Para mim estava perdido. E de repente, cara, eu participei um pouquinho desses bastidores. Seria muita pretensão a gente dizer que foi isso. Mas eu vou contar para você o que aconteceu. Houve uma movimentação aqui dentro do IEPREV, um instituto que hoje eu faço parte, né? E a gente atua como amicus curiae neste processo. E nós resolvemos fazer uma petição. Quem encabeça esse amicus curiae é o doutor Badari, o João Badari, que foi meu aluno, inclusive, e tal. Hoje é meu colega lá no IEPREV. E o João teve uma ideia de peticionar e fazer um pedido de questão de ordem ali, porque todos os votos contrários que estavam ali acompanhando o voto do ministro Nunes Marques, eles estavam pautados, né? Porque o ministro Nunes Marques assim diz, no impacto financeiro que a revisão da vida toda traria para o INSS, segundo dados que foram apresentados pela própria AGU no processo. E nós questionamos desde o início a metodologia, aqui internamente, né? A metodologia desses dados que foram apresentados pela AGU, sabe? Não que sejam dados falsos, não é isso que eu estou dizendo. Mas a metodologia que foi utilizada, né? Que talvez eles não espelhassem de fato a realidade desse impacto econômico. E aí foi feita uma petição, coincidentemente ou não, a gente nunca vai saber, né? Só se o ministro resolver contar algum dia. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. E o julgamento foi suspenso, então, a partir desse pedido de vista. Então, a gente está lá com um 5-5. Eu confesso que até agora eu não tinha parado para estudar o regimento interno do STF quanto ao procedimento que deve ser adotado quando um processo que está sendo julgado no plenário virtual. Plenário virtual, você sabe como é que funciona, né? Para quem não sabe, funciona assim. O ministro relator, ele posta o voto dele em determinado dia, normalmente é uma quinta-feira, salvo o melhor juízo, e ele fica lá ou uma sexta-feira, ele fica 6 dias no plenário virtual e os outros ministros vão apresentando os seus votos também, ou acompanhando o relator ou eventual voto divergente. E no final desses 6 dias a gente tem o resultado final, né? Só que se algum ministro pedir vista, aí este processo pode sair do plenário virtual, do julgamento do plenário virtual. Pode ser recolocado depois no plenário virtual também, mas o que eu acredito que vai acontecer é que eles vão colocar para um julgamento virtual, mas ao vivo, não no plenário virtual com a postagem dos votos. É isso que eu acho que vai acontecer.
há um prazo de 30 dias para que aquele ministro que pediu vista devolva o processo para o presidente do tribunal para que ele paute novamente o julgamento, né? Só que esse prazo de 30 dias ele não corre no período de férias do Supremo, né? Dos ministros do Supremo. E agora é exatamente isso que acontece em julho. Eles param no mês de julho, né? Acho que pararam no dia 2 e fica até o fim do mês sem sessão. Então eu acredito aí, Murilo, que no segundo semestre, talvez agosto, setembro, a gente tenha o retorno do julgamento da revisão da vida toda. Importante também acredito. Né? Importante que saibam, até a prolação da decisão final, os ministros que já votaram podem, inclusive, voltar atrás, sabe? Podem mudar o voto e tal. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que quem mude o voto sejam aqueles que têm um entendimento contrário, né? Que assim seja, Murilo. Que assim seja. Que assim seja. Mas é isso, cara. Nesse período, o que eu tenho visto? Muitos advogados em dúvida sobre o que fazer. Eu entro com a ação, não entro com a ação. Estou gerando algum prejuízo para o meu cliente. E eu tenho dito sempre para os meus alunos, esses dias, inclusive, gravei um vídeo lá para pós do IEPREV falando a respeito. Cada caso é um caso. Então, veja, essa revisão ela está sujeita ao prazo decadencial do artigo 103 da Lei de Benefícios. Então, há um prazo de 10 anos aqui para que se busque esse direito. Há quem entenda que não, mas majoritariamente o posicionamento é que sim, o prazo decadencial incide sobre essa tese revisional. Assim, tem que ficar atento. Será que está aí dando prazo decadencial no caso do meu cliente, né? Então, se estiver dando prazo decadencial, não dá para esperar. Você precisa fazer alguma coisa, né? Alguma coisa. Hoje há uma posição da TNU que o requerimento administrativo de revisão do benefício, ele interrompe o prazo decadencial, nos termos do artigo 103 da Lei de Benefícios, combinado com o 207 do Código Civil. Então, é uma ideia também o requerimento administrativo de revisão. Em algumas situações eu tenho feito isso. Qual é a minha única preocupação? Essa questão da interrupção do prazo decadencial pelo requerimento administrativo, que eu acho que é assim mesmo que deve ser, não chegou à análise ainda do STJ. Então, eu tenho Existe o risco, né? Existe o risco, exatamente. Eu tenho medo de chegar lá em cima e o STJ falar, não é assim. Tomara que não, claro. Então, assim, é uma questão que a gente deve conversar com o cliente, colocar todos os riscos e tomar uma decisão junto, sabe? Exatamente. Por que a questão das ações judiciais, né, tem... só te cortando um pouquinho, imagina. Tem essa questão do requerimento, né, mas, por exemplo, se optarmos por entrar com ação judicial, tem a questão da sucumbência também, né? Se for acima de 60 salários, abaixo de 60 salários, então tudo a gente tem que colocar na balança para poder não gerar prejuízo, né, para o cliente. Né? Exatamente, Murilo, porque o que pega aqui, né? A competência do JEF, do Juizado Especial Federal, ela é absoluta para as causas com valor de até 60 salários mínimos. Se eu estou discutindo um benefício de natureza comum, não acidentário, né, um benefício previdenciário, e o valor da causa é de até 60 salários mínimos, eu vou ter que entrar com essa ação muito provavelmente no JEF, salvo naquelas situações de possível competência federal delegada e tudo mais. Sim. Né? No JEF, sucumbência, não há honorários de sucumbência, não há custas no primeiro grau de jurisdição. Então há uma boa chance de você entrar com a ação hoje, o juiz já determinar a suspensão, porque o Supremo diz que assim deve ser, e eventualmente, no caso de um julgamento improcedente, isso não te gerar ônus algum, né? Não te gerar nada de ruim. O problema é quando o valor supera os 60 salários mínimos, se você ingressa com a ação na Justiça Federal, ou eventualmente tem que ingressar com essa ação na Justiça Estadual, na competência federal delegada, ou eventualmente o benefício que você está discutindo tem natureza acidentária, e aí a competência é da Justiça Estadual, né?
E aí, nesses casos, há o risco, sim, de condenação em honorários de sucumbência e pagamento de custas, caso não seja concedida a justiça gratuita, né? Então, é para ficar atento, conversar com o cliente, colocar todos os riscos. E mais, né, cara? Cada dia, cada mês que você deixa de discutir a questão, seja administrativa ou judicialmente, você está deixando diferenças para trás, porque eu tenho uma prescrição aqui quinquenal para esse recebimento de atrasados, né? Então pode ser com a ressalva daqueles benefícios que foram concedidos há menos de 5 anos, porque aí a prescrição não vai pegá-los, né? Mas pode ser que você esteja perdendo dinheiro e o seu cliente também por estar postergando o ajuizamento da ação. Então, cada caso deve ser analisado com muito cuidado. Exatamente. E sempre decidindo junto com o cliente, né, professor? Para evitar qualquer tipo de problema, né? Essa questão, assim, é a questão principal, que eu mais me preocupo mesmo em relação a essa questão da sucumbência. Então, alguns clientes optam por fazer renúncia, né, perder um pouquinho, mas litigar ali no limite dos 60 salários. Outros preferem esperar, outros preferem optar, né, para aguardar um pouco e de repente provocar o INSS na via administrativa e correr o risco de ver o que vai acontecer. Isso aí varia, né, e a estratégia a gente tem que realmente definir de acordo com cada cliente. Eu tenho esperança de que isso vai dar certo, mas é aquilo, né, não sei qual vai ser a posição do ministro Alexandre de Moraes. A gente não tem como saber se os outros vão manter os votos ou vão trocar os votos, mas sem dúvida é uma revisão importante que em vários casos acarreta, né, uma diferença, né, de RMI considerável e consequentemente de parcelas retroativas, né? Então, assim, vamos ver o que vai ser definido em relação a isso, mas eu tenho esperança que vai dar tudo certo. Tomara, eu também sou esse, cara, do copo meio cheio, sabe? Então, quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, eu enxerguei o copo meio cheio. Exatamente. E tinha falado... Se fosse para não dar, eu acho que ele já ia assim, sei lá, vou acompanhar lá o voto divergente, acabou. Pelo menos uma dúvida surgiu, né, Murilo? Sim, exatamente. Para ele ter feito isso, realmente surgiu uma dúvida. Eu falei pro pessoal aqui do IEPREV, nos bastidores nosso aqui, no grupo de WhatsApp do Amigo Escuro, eu falei, o jogo não acabou, calma e tal, e porque tava 5-5 e o pessoal tava desesperançoso, né? Eu falei, calma, o jogo só acaba quando termina. Exatamente. Só quando o juiz apita. É verdade. Isso aí é a mais pura verdade mesmo. Prosseguindo então, professor, eu não sei aqui qual a sua ideia, mas eu pensei de a gente falar um pouquinho também do tema 1095, do adicional de 25% das aposentadorias por invalidez, né, que era a tentativa de extensão para as outras aposentadorias, né, e que houve a fixação de tese aí também pelo deu branco agora, pelo STF. Pelo STF, exatamente. Isso. Bom, legal. Só confirmar aqui, deixa eu até confirmar. Cadê você aqui? O número desse tema, se é 995 ou 1095. Isso. Agora até eu acho que é 1095. Tenho quase certeza. Aí, tá vendo? Ver se eu acho ele aqui. Tá. Fácil. Agora até eu fiquei na dúvida, você falou isso, fiquei pensando que será que é isso mesmo? Mas eu acho que tá vendo? É tanto número. Muito número. Né? E aí, às vezes... Bom, mas o que acontece? Tá abrindo aqui, a gente já confirma. Tá, beleza. Essa questão do adicional de 25%, né? Opa, abriu aqui, peraí. Tema 1095. Exatamente, 1095. Podemos seguir. Acertei. Tema 1095 da STF, legal. Bom, o que pega, né? O artigo 45 da Lei 8.213 de 91, ele sempre nos disse que o aposentado por invalidez que necessitar do auxílio de outra pessoa
para executar as tarefas mais básicas do seu dia a dia, como, por exemplo, a alimentação, higiene, locomoção, que ele teria direito a um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria. Essa situação do aposentado por invalidez, que necessita do auxílio de outra pessoa, nós chamamos de grande invalidez, né? A situação de grande invalidez. Esse acréscimo somado à aposentadoria, inclusive, ele pode ultrapassar o teto do regime geral da Previdência Social, sem problema algum. Bom, o que nós começamos a perceber? Que algumas pessoas que já estavam aposentadas por idade, por tempo de contribuição, na aposentadoria especial, às vezes pessoas com deficiência aposentadas na aposentadoria da pessoa com deficiência, elas ficavam grandemente inválidas, né? Então elas passavam a depender do auxílio de outra pessoa e não podiam receber o complemento de acompanhante, o auxílio acompanhante, o tal do adicional de 25%, porque não estavam gozando de uma aposentadoria por invalidez, mas sim de uma aposentadoria em outra modalidade. Vale dizer aqui que no caso da aposentadoria por invalidez, o fato gerador da grande invalidez não precisa ser o mesmo que ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez para que, então, a pessoa passe a receber os 25%. Os fatos geradores podem ser diferentes e o adicional de 25% pode ser requerido, inclusive, caso essa grande invalidez surja após a concessão da aposentadoria por invalidez. Então, nós começamos a sopesar isso, a ponderar isso e pensamos, ora, em razão do princípio da isonomia, especialmente em razão dele, não há como não garantir este mesmo direito, o acréscimo de 25%, para aqueles aposentados em outras modalidades. Bom, o que pega, Murilo? A questão chega até o Supremo, rapaz. No tema 1095 da repercussão geral. Daí, bicho, foi pior do que o 7-1. A gente levou um 9-2. Esse aí foi uma lavada. Um 9-2 aqui, rapaz. Né? Foi pancada para tudo quanto é canto. A gente não sabia nem de onde estava vindo, mas estava julgando simultaneamente a revisão da vida toda. Meu Deus do céu, e pai, voto contra. Ai, a ministra Rosa Weber, se eu não me engano, votou contra. Na hora que ela votou contra, ela que é pró-social, eu falei, agora. Sim, aí já foi. E não deu outra, cara, perdemos, né? Então o Supremo entendeu que como não há fonte de custeio específica, não há lei autorizando essa extensão do complemento de acompanhante para outras aposentadorias, que não é possível que aposentados em outra modalidade percebam este complemento de acompanhante, né? Muito ruim. Pelo menos, né, pessoal? Desculpa te cortar. Pelo menos houve uma modulação de efeitos, né? Cara, pelo menos isso, que ajudou assim, alguma coisa, né? Sim, mas no fim, né, foi ruim a decisão, né? Foi ruim, exatamente. Para as pessoas que já tinham ingressado com ação, estavam recebendo em sede de tutela, tinham trânsito em julgado, é outra história. Mas no fim o posicionamento foi ruim, né? Acho que o Supremo não foi bem nessa, não. Mas tá aí, é bom que o pessoal saiba para que não ingresse com as ações. Sim. Né? Aí tem algumas pessoas dizendo, não, é fácil. Porque, por exemplo, eu posso desistir renunciar à aposentadoria por invalidez e agora pedir uma aposentadoria por idade. Renunciar à aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial da pessoa com deficiência e pedir uma aposentadoria por invalidez ao meu cliente, né? Não pode, porque isso seria desaposentação, né? O Supremo já disse. O Supremo já disse não. De novo, mais um tema 503 da repercussão geral. Então, um tema às vezes vai se ligando ao outro, sabe? Você vai puxando o fio, outros temas vão aparecendo, né? Então, o tema 1095 aqui acaba tendo essa possível variável barrada no tema 503 da repercussão geral, que é a desaposentação. Não é possível renunciar à aposentadoria e pleitear nova aposentação, qualquer modalidade que seja. Professor, a STF tá aí, né? Mas tem coisa boa também, né? Não tem só coisa
coisa ruim, né? A gente teve, por exemplo, a questão do menor sob guarda, né? Foi uma questão interessante. Né? Meu pai fala, Murilo, pai fala que do lance da energia, né? Que as coisas na vida da gente, dificilmente elas são estáticas, né? A gente tem picos de coisas boas, de coisas ruins, a gente enfrenta problemas, passa por cima desses problemas, e aí de repente você tá lá em cima, de repente você tá lá embaixo, e a gente precisa entender essa dinâmica da vida, né? E não acontece diferente no STF, né? A gente tem julgamentos muito interessantes e julgamentos ruins para o direito previdenciário, para o direito social como um todo. Como você bem comentou, no julgamento das ADIs 5083 e 4878, que tratam do direito do menor sob guarda, né? A pensão por morte, ao auxílio reclusão, ou seja, a condição de dependente do menor sob guarda, o posicionamento do Supremo foi bom. Eu só acho que a gente precisa entender direitinho qual foi a extensão dessa decisão. Exatamente. Isso eu ia até colocar aqui com o professor, né? Porque a gente tem, né, a mudança da legislação em 97, ok. E para mim, assim, o julgamento se baseou no parágrafo 2º do artigo 16. E para mim, pelo menos no meu entendimento, no humilde entendimento, ele não se refere, não se estende, né, ao que diz a emenda constitucional 103 de 2019, embora o ministro Fachin tenha feito a ressalva, né, no voto dele, de que os fundamentos para sustentar a eventual inconstitucionalidade desse artigo sejam os mesmos que foram enfrentados nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas é aquilo, né? Perfeito, Murilo. Eu gosto de gente assim que faz a lição de casa. Certíssimo, muito bom, cara. Bom, vamos lá, vamos explicar para essa moçada. O que acontece? Em 97 é publicada uma medida provisória, depois convertida em lei, a Lei 9528 de 97. Ela mexe no artigo 16 da Lei de Benefícios e retira o menor sob guarda do rol de dependentes, né? O menor sob guarda, ele era entendido como um dependente de primeira classe, né? Ele era, segundo a lei, um dependente na primeira classe, então naquela classe privilegiada, a mais importante, né, que nós temos lá no artigo 16, só que numa situação um pouco diferente da maioria dos dependentes de primeira classe. Para que fosse de fato estabelecida a sua dependência, ele precisaria comprovar a dependência econômica para com o segurado falecido. É o que acontece também com o enteado, com o menor tutelado. E com o ex, né? E com o ex-cônjuge ou ex-companheiro, que aqui no direito previdenciário, né, meu querido, é igual a sogra do direito civil. É pra sempre, né? Não sei o que é pior, meu pai. Mas tudo bem, segue o jogo. Vamos falar do menor sob guarda para a gente não encontrar aqui problemas de família, né? Que não é o caso, nem encontrar problemas de família. Bom, vamos continuar aqui, menor sob guarda. Então sai o menor sob guarda lá do 16 da Lei de Benefícios. E qual é o questionamento? Mas espera aí, o 227 da Constituição, salvo o melhor juízo é o 227, ele fala da proteção constitucional ao menor, inclusive sob o prisma do direito previdenciário, proteção previdenciária do menor. O artigo 33, parágrafo 3º do ECA, também fala que o menor ele tem toda a proteção, inclusive sob o prisma previdenciário. Ora, se interpretar... Eu acabei de receber uma mensagem da minha mãe aqui que a minha vacina é amanhã. Graças a Deus. Ótimo, né? Muito bom. Eu tomei a minha hoje. Que bom, mano. Tomei. Porra, achei até que fosse ter reação. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer a live hoje se tiver reação? Mas até agora tá tudo certo, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Mas qualquer reação é válida, né, Murilo? Sim. O importante é a vacina no braço. A vacina no braço. Isso aí. Bom, mas voltando. Daí surge o questionamento, né? Ou eu observo a lei específica, faço uma interpretação legalista e digo que o menor sob guarda não é mais considerado dependente, né?
Ou eu faço uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico como um todo, então sendo considerado, e entendo que o menor sob guarda continua sendo dependente, Constituição mais ECA. Bom, a questão chega até o STJ no tema 732, repetitivo, e no 732, repetitivo, o STJ fala, beleza, menor sob guarda continua sendo dependente previdenciário, interpretação que prevalece é a sistemática aqui, e belezinha. Problema, temos duas ADIs no Supremo, 4878 e 5083. E aí a gente já estava na expectativa, né? O que vai acontecer lá no Supremo? O medo vem, né? Sempre quando a gente vai estudar os temas repetitivos, eu que gosto de dar aula e falar muito da jurisprudência, não adianta eu falar o STJ decidiu isso, eu preciso falar o STJ decidiu isso, tem recurso extraordinário foi admitido, não foi admitido, porque é isso, ou tem ADI, não tem ADI, né? Não tem jeito, né? O Supremo pode mexer, né? Na coisa toda. O que pode acontecer, por exemplo, também no âmbito da TNU, o STJ pode mexer. O STF pode mexer, né? Então a gente pode alterar o posicionamento. Bom, aí chegou no STJ, rapaz, foi apertado, hein? 6-5, mas essa nós levamos. 6-5, por 6-5, o STF, né, entendeu que o menor sob guarda continua sendo dependente para fins previdenciários, mas, porém, entretanto, com a limitação que você comentou aqui. O voto do ministro Edson Fachin, que foi o condutor, ele expressamente disse que a discussão se limitava à Lei 9528 de 97, a MP de 97, que não estava avançando no que disse a Emenda Constitucional 103 de 2019 a respeito desse assunto. Então vamos lá. Artigo 23, salvo melhor juízo, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103. É isso, né? Acho que é isso. Né? Acho que isso aí, parágrafo 6, isso aí. Eu ouvi. E o que ele fala? O que ele fala? Ele fala, só pode ser equiparado ao filho para fins previdenciários o menor tutelado e ou enteado, ou seja, menor sob guarda, de novo, está fora do jogo. E aí o ministro falou, eu estou julgando a questão que foi submetida a julgamento. Então, a gente tem a limitação aqui ao que aconteceu antes da emenda. Óbitos e prisões, né, ocorridos antes da emenda. Mas a fundamentação para uma análise sob o prisma da emenda é a mesma. Mas não estamos fazendo isso aqui. Deixou em aberto, né? Deixa em aberto, né? Qual é meu medo? Mas deu os fundamentos. O Valdir aqui, meu querido amigo, professor de Direito Previdenciário também. Bom vê-lo aqui, Valdir. Servidor do INSS, Murilo, professor de Processo Administrativo Previdenciário. Tem uma ideia também bem legal, voltada para o coaching e tal. O Valdir é um cara especial, viu? Um cara que vale a pena. Vou seguir ele no Instagram. Isso, o Valdir é um cara bacana. Bom, mas continuando aqui, qual é meu medo, Murilo? Supremo, os ministros mudam. Numa votação tão apertada como essa, o ministro Marco Aurélio, por exemplo, está fora agora, né? Vem um outro ministro aí que a gente não sabe quem vai ser, né? Se a indicação do presidente Bolsonaro passar, a gente sabe quem vem, né? E certamente com uma posição muito alinhada, como tem sido, me parece não, nesse caso tem sido, o ministro Nunes Marques, né? Com uma posição muito alinhada com o governo, né? Então vamos ver o que vem aí. E uma posição alinhada com o governo aqui me gera problemas no campo do direito social. E aí, se chega essa discussão ao Supremo novamente, e a gente tem lá uma maioria, né, mais liberal e tal, e ela volta a julgamento, a gente corre o risco de perder, né? Então, me preocupa
sob este A composição, né, esse risco, né, pensando por esse lado aí, né, de composição, que sempre há modificação, realmente, se isso voltar, né, à pauta do Supremo, realmente pode haver uma modificação, né, de jurisprudência, né. Quer ver? Estava até olhando aqui. Eu não sei se vocês acompanharam, mas me parece que quem será indicado ao STF será... Acho que é o André Mendonça, né? O André Mendonça, né? A AGU. Então é um posicionamento muito alinhado, né? Com o governo atual, que a gente sabe que defende o Estado mínimo, né? Não tem um posicionamento pró-social, né? É isso, cara. Então, um tema relevante. Murilo, acho que dá para falar de mais um, que eu nem sei, rapaz. Eu ia te falar do tempo agora. 10 minutos aí. Eu não sei se eu comentei desse com você, mas a gente acabou ficando mais focado no Supremo. Vamos falar de um aqui do STJ. Cara, tema 862, repetitivo, julgado pelo STJ. Este foi um tema recentemente julgado pelo STJ e um monte de advogados tinha processo suspenso aguardando julgamento desse tema. Esse tema, mano, pediu para falar sobre esse tema. Foi no começo. Eu não lembro quem foi, não. Deixa eu ver se eu acho. Estou tentando puxar aqui. Então, esse tema, ele trata da fixação da data de início do auxílio acidente quando precedido de auxílio doença. Muito interessante esse tema mesmo, professor. Assim, só um parênteses, né? Pelo menos assim, eu nunca tive problema em relação a não conseguir, né, a não ter reconhecido a data de início do benefício. Eu nunca tive juízes ou desembargadores em recursos, né, julgamento de recursos, que julgassem favoravelmente a tese do INSS. Eu tive sorte nisso, né? Então era sempre coincidia a data do início do benefício no dia imediatamente posterior à data de cessação do auxílio-doença. Mas, assim, né, isso chegou lá no STJ e ainda bem que foi bom, né? E não estou te ouvindo, não. Pronto, eu que tinha mutado aqui para você falar. Isso. Estou até entrando aqui no site do STJ, porque até esses dias o acórdão não havia sido publicado, sabe? E tem uma questão aqui que é bem legal da gente comentar. Se ele foi publicado, a gente já consegue ver. Quer ver? Deixa eu ver o que acontece aqui. 862, vamos ver se foi publicado. Acabei de entrar. Ô Murilo, eu não sei, durante a live toda tá fazendo um barulho. Eu não sei se é o meu eco do que eu tô falando aí no seu microfone. Não tô assim, pra mim aqui pelo menos não tá aparecendo nada, não. Então tá bom. Então segue o jogo aqui. Deixa eu só ver se saiu aqui. Ementa acórdão. Saiu agora, ó. Saiu! Coloca lá no canal do Telegram. É verdade. Deixa eu só ver aqui. 862. Acórdão. O termo inicial do auxílio acidente. Olha a tese que foi firmada. O termo inicial do auxílio acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio doença que lhe der origem, conforme determina o artigo 86, parágrafo 2º da Lei de Benefícios, observando-se a prescrição quinquenal da súmula 85 do STJ. Então aqui, uma ótima decisão, e eles não avançaram. Eu achei que eles poderiam avançar aqui no tema. Deixa eu ver se por um acaso na íntegra do acórdão tem isso, tá vendo? Legal, saiu aqui. Tá, mas inexistente, prévia concessão de benefício, termo inicial corresponderá. Isso mesmo, legal. Não constou na tese fixada, mas saiu no acórdão aqui, então é legal a gente falar. Bom, normalmente, o que acontece?
O segurado recebe o auxílio-doença, ele sofre um acidente e recebe o auxílio-doença. Depois ele tem uma redução da capacidade laborativa e é concedido o auxílio-acidente em razão dessa redução da capacidade laborativa. Quando há precedência do auxílio-doença, portanto, a gente tem a DIB fixada no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Artigo 86, parágrafo 2º da Lei de Benefício. No acórdão em si, não na tese fixada, o STJ avançou para outras duas situações. E quando não houver o prévio auxílio-doença, né? Não houver o auxílio-doença antecedente, mas houver requerimento administrativo do auxílio-acidente, qual deve ser a data de início? Aí ficou fixado aqui no acórdão, eles trabalharam com essa ideia de que deve ser a data da entrada do requerimento. Então, se não tiver auxílio-doença e tiver requerimento administrativo, aí deve ser fixada na data da entrada do requerimento. Então, este é um ponto. Agora parou de fazer o barulho aqui, ó, que interessante. Eu não sei, eu mexi no fone aqui, deve ter sido isso. Pode ser isso, cara. Daí, outro ponto é a situação em que não há o prévio requerimento administrativo e também não há o auxílio-doença. Então, não tem o auxílio-doença antecedente, a pessoa não fez requerimento administrativo de auxílio-acidente. Como é que fica, então, essa situação? E aí, o STJ falou, estou deixando claro aqui que a minha posição é que deve ser fixada a DIB na data da citação do INSS, neste caso. Por que isso é importante, cara? Porque não raramente, aqui em São Paulo, isso acontece a todo momento, principalmente no TJ, é fixada a data de início desse benefício do auxílio-acidente na data da realização da perícia judicial. Da perícia. Na data da juntada do laudo. Do laudo. Né? No processo. Muito prejudicial. Porque contando, né, às vezes a gente tem a data da citação até fazer a perícia, né, demora aí uma eternidade. Aí já viu, né? A pessoa... É uma situação complicada. Né? Então, assim, um bom julgado do STJ no tema 862, repetitivo. Deem uma lidinha no acórdão mesmo, que vocês encontrarão essa extensão, né? Essa reafirmação de posição do STJ a respeito desses dois pontos últimos que nós tratamos aqui. E é isso. Vejam a importância, né? A gente falou de quantos? 4, 5? 4. Acho que foram 4. 4. Isso aí. 4 temas aí em uma horinha. E são diversos, cara. Diversos. São muitos. Isso fora, né, professor? A gente tem a jurisprudência fora a mudança de legislação, né? Não só... principalmente as portarias, as instruções normativas e por aí vai. É muita coisa. Nem fale. Eu dou aula desde 2006, cara. Eu não sei quando você começou a dar aula. Eu não tenho muito tempo, não. Tenho 3 anos, 2 anos. E não sei, 3 anos. Vai um tempinho. Mas desde quando eu comecei a dar aula, sempre falaram para mim, uma hora o direito previdenciário não vai mais. Uma hora esse público vai acabar. Uma hora as pessoas já vão estar esgotadas de estudar o direito previdenciário. Mas não, cara, o direito previdenciário primeiro, né? Que ele tem um mercado muito interessante. Às vezes a pessoa começa a advogar na área previdenciária não porque ela escolheu propriamente, mas porque ela enxerga uma oportunidade, depois passa a gostar. Né? Enxerga uma oportunidade porque tem muita procura. Sim. Muita mesmo. E depois que para nós, professores, você vai sentir isso, você vai dar aula por muito tempo, se Deus quiser. Para nós, professores, sempre tem o que falar, sabe? Sempre tem o que falar. Sempre. Lá na sempre tem novidade. Meus materiais eu fico atualizando sempre. Não tem jeito. Na pós do IEPREV eu gravo vídeo toda semana para a turma que eu coordeno, as 2 turmas que eu coordeno. Eu gravo vídeo toda semana para eles de atualização. Você deve acompanhar meu Instagram, meu Telegram. Quase todos os dias eu posto lá falando das novidades. Né? Hoje mesmo, acabando a live aqui, eu devo fazer um post lá sobre uma decisão nova que saiu agora, ninguém comentou ainda a respeito dela, bem bacana, sobre salário maternidade, agora na pandemia. Então, toda hora, cara, tem novidade, né? E é isso.
Pô, eu fico feliz pelo convite, tá dando o nosso tempo aqui. É, Espero tá que em dando, outra tá dando. oportunidade a gente volte para falar sobre mais questões. Exatamente, professor. Eu só tenho a te agradecer aí, né, você dispor seu tempo aqui para falar um pouquinho para a gente, aqui para o pessoal da nossa região e para as outras pessoas que assistiram também, né? Porque o Instagram nos dá essa liberdade, né, de atingir várias pessoas. É verdade. E só te agradecer mesmo em nome aqui da 12ª Subseção. Aqui nós somos de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Mas quem sabe um dia o senhor não vem aqui presencialmente nos brindar aí com a sua presença, tá bom? Mas Com te certeza. agradecer aí de coração. Muito obrigado mesmo. Pô, legal, cara. Eu fico feliz de poder bater esse papo com você. É um prazer te conhecer. É, Antes a gente fazia isso no presencial, né? Dava um É, abraço e tal. Até a próxima. Mas por enquanto a gente vai aqui no online, é o que a gente tem. É, Tomar vacina amanhã, né? Quem sabe a próxima, é, se for a quem de duas sabe, quem sabe. doses, logo e na próxima oportunidade, tome logo. E na próxima oportunidade a gente se encontra no presencial. Você está perto de Araruama aí, essa região, não? Mais ou menos. Mais ou Araruama menos. é mais perto da capital. Ah, tá. Então bem no A gente interior fica mesmo. aqui a 300 quilômetros mais ou menos da capital, 280 quilômetros da capital. Aí Araruama é Entendi. como se fosse no meio do caminho, entendeu? Entendi. Bacana. Então tá bom, Murilo. Espero que você tenha Tá bom, gostado. professor? Valeu. Obrigado. Nossa Senhora. Que bom, cara. Que bom. Fico feliz. Valeu. Um abração aí pro senhor. Boa saúde. Boa vacina amanhã lá e um abração. Pra nós, meu querido. Grande abraço. Um abraço. Até mais. Obrigado aí, pessoal que assistiu até o final. Legal. Show de bola.